alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, e vejam também os slides. Ali os irmãos vão ver o fio da meada, né? A sequência do nosso raciocínio, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da lição, mas trazer novas informações, subsídios complementares aos amados irmãos. Para que os irmãos não se sintam perdidos, sigam aí o roteiro dos slides ou do texto de apoio. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. E, durante a semana, também nós publicamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também publicamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. Os irmãos, então, têm uma oportunidade de ter um momento devocional e também angariar ainda mais informações para a sua aula. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela é realizada no templo antigo da igreja, que hoje é a sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo. Mas também o chat é aberto. Ali, todos os que participarem poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E nós estamos no segundo bloco do trimestre, estudando o livro de Esther, que é o segundo livro proposto para estudo neste trimestre. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Quando nós falamos em resistência, o que é a resistência? A resistência, pela origem da palavra, no latim resistência, ele vem de resistere. E re é repetição, é manutenção. E sistere significa manter a posição. Então, quem resiste é aquele que se mantém continuadamente na mesma posição. É aquele que fica firme, é aquele que não muda de atitude, que não muda de comportamento. É aquele que se opõe a modificações, a mudanças. Quando nós falamos em resistência, não tem como nós esquecermos a lição dada por Tiago, o irmão do Senhor, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui nós temos bem a ideia da resistência. O servo de Deus está no mundo, mas não é do mundo. Nós somos filhos de Deus, como diz o apóstolo João, e por isso nós não somos do mundo. 1 de João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, o que dizem Tiago e João, eles nos ensinam que, primeiro, como nós somos de Deus, nós temos de nos submeter a Deus, fazer a vontade de Deus. No momento em que nós fazemos a vontade de Deus, nos submetemos a Deus, nós contrariamos o mundo, porque o mundo é do maligno. Então, nós passamos a nadar contra a maré, a nadar contra a correnteza, como o apóstolo Paulo nos fala lá na epístola que escreveu aos Efésios, no capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, os irmãos percebem que nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Isso era antes. Agora que somos de Deus, nós estamos contra tudo isso, agindo de forma contrária a tudo isso. E é isso que se chama resistência. A resistência é nós continuarmos a fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. A andarmos segundo a vontade de Deus e não segundo o curso deste mundo. A obedecermos a Deus e não consequentemente, teremos que desobedecer tudo quanto é contrário à vontade de Deus. E é esta precisamente a posição de Mardoqueu que nós vamos encontrar descrita entre os capítulos 2:20 e 3:6, que é o trecho do livro de Esther que nós vamos estudar hoje. Nós vimos na lição passada como Deus pôs Esther como rainha da Pérsia. Esther, valendo-se da sua submissão a Deus, da sua submissão ao pai adotivo Mardoqueu e de sua submissão às normas e tradições da corte do rei da Pérsia, ela acabou tendo proeminência e, além de ser formosa à vista, demonstrada ser uma mulher submissa, ela é posta como rainha da Pérsia. Era a divina providência que já atuava. Por quê? Porque era absolutamente necessário que Esther estivesse naquela posição quando o povo de Israel estivesse prestes a ser destruído. A nossa lição hoje fala sobre a resistência de Mardoqueu. E aí vamos falar um pouco sobre a conduta de Mardoqueu, como Mardoqueu é apresentado no texto do livro de Esther. A palavra Mardoqueu é uma palavra latinizada, né, que vem do latim. Essa é uma expressão Mardoqueu,
Este é o nome pelo qual ele é chamado lá na Vulgata Latina, que foi a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo, e que é a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Mardoqueus é o nome desta personagem na Vulgata. Lá na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, foi a primeira tradução das Escrituras, nós vamos encontrar ele sendo chamado de Mardocaios. E no texto hebraico, ele é chamado de Mordecai. Mordecai. E o que quer dizer a palavra Mordecai, o Mardoqueu, Mardocaios? Quer dizer pequeno Marduque. Quem é Marduque? Marduque era um deus da Babilônia. Aliás, na época do cativeiro da Babilônia, na época do império instaurado por Nabucodonosor, era o principal dos deuses, porque Marduk era considerado o deus protetor da Babilônia e, segundo a mitologia babilônica, todos os outros deuses teriam concedido a ele o poder supremo. Como é que um judeu, e pelo que vamos observar, um judeu observante da lei, um judeu piedoso, um judeu fiel a Deus, teria um nome como este, que homenageava uma divindade babilônica? Aqui nós temos de lembrar que o povo judeu estava sob o domínio de outros povos. Nós estamos estudando o livro de Ester, e o livro de Ester nos mostra Israel no tempo do domínio persa, que era o segundo império gentílico que iria dominar Israel depois da perda da terra de Canaã, por causa da sua desobediência. E isso havia sido revelado por Deus a Daniel lá na Babilônia. Aquele sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve, que Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. E foi dito que os judeus estariam sendo governados por 4 impérios gentílicos. Serviriam a estes povos estrangeiros. O primeiro império, o babilônico, e o segundo império, o império persa. Mas quando um povo é subjugado por outro, ele não tem mais vontade própria. É feito o que o povo dominador quer. O povo fica como servo. E quando Nabucodonosor ele subjugou o povo, ele mandou logo de início que os príncipes, os membros da família real, os nobres, a elite de Judá fosse levada cativa para a Babilônia. E os jovens fossem ensinados no palácio do rei e preparados para ser altos funcionários do governo babilônico. Nabucodonosor, ele tinha, como todos os babilônios, e isso já vem da Assíria, a ideia de que, conquistado um povo, ele devia ser misturado com os outros povos conquistados, porque assim se perderia a identidade da nação e ela não se rebelaria contra o poder dominante. Era uma forma de impedir resistência ao domínio obtido de forma militar por parte do império. Então, tanto os assírios quanto os babilônios, eles forçavam a retirada das pessoas da sua terra natal, misturavam com outros povos, para que eles perdessem a sua identidade
e não quisessem voltar a ser independentes. E a cúpula desses povos e a elite desses povos, eles levavam para que eles se tornassem funcionários do próprio governo. Eram consideradas as pessoas melhores da sociedade, as pessoas com mais conhecimento, então elas eram ensinadas e, portanto, também, em vez de serem lideranças contra o império, iriam ser funcionários, servidores do império. Foi isso que ele fez. Quando ele tomou Jerusalém, ele então mandou que a elite de jovens de Judá fosse para o palácio, fossem fazer um curso para serem os novos servidores e funcionários do império. É o que nós vemos registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 3. E disse o rei, aqui é Nabucodonosor, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E quando isto acontecia, a primeira coisa que se fazia era mudar o nome destas pessoas, colocando nomes que eram ligados ao povo dominante, a fim de que até a identidade deles fosse mudada. E foi o que aconteceu nessa ocasião, lá em Daniel, capítulo 1, versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e de Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abdenego. Então, nós vemos que há uma mudança de nome para que eles pudessem se associar e se identificar com o novo povo, com o povo dominante. Foi precisamente o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, ele era da descendência desses nobres e desses homens da linhagem real que foram levados para o cativeiro e foram treinados como servidores. Veja que todos esses jovens que foram colocados ali, e não foi só Daniel, Ananias, Azael e Misaías, e Azarias, né, e Ananias, né? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Não foram só eles que foram postos lá, foram outros jovens. Veja que o texto diz, e entre eles se achavam. Né? Então, outros foram levados à Babilônia. E lá, Deus providenciou que os judeus fossem bem-quistos na corte do rei de Babilônia. A atuação de Daniel e de seus amigos foi fundamental para que o governo da Babilônia tivesse uma consideração para com os funcionários judeus. Então, durante todo o governo de Nabucodonosor, pela atuação de Daniel e seus amigos, os judeus eram benquistos e eram considerados bons funcionários e bons servidores. Isso continuou depois da morte de Nabucodonosor. A Bíblia, inclusive, nos fala que o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, ele tomou uma atitude no seu governo, demonstrando aí também seu espírito favorável aos judeus. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo
52, versículo 31. Sucedeu, pois, que no ano 30º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que viu Merodach, rei da Babilônia, no ano primeiro do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão, e falou com ele benignamente, pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Então, os irmãos vejam que morreu Nabucodonosor, mas o seu filho, Evil-Merodach, ele elevou o rei Joaquim, que ainda estava vivo, e que tinha sido levado cativo juntamente com Daniel e seus amigos, ele foi elevado, já fazia 37 anos do cativeiro. E então os judeus sempre tiveram uma posição proeminente no Império Babilônico. E Deus também providenciou que esta posição se mantivesse quando o Império Babilônico foi dominado pelo Império Persa. Os irmãos estão vendo como Deus tinha ação, não só no livro de Esther, mas como Deus já estava trabalhando para a preservação do povo judeu. A manutenção de judeus no alto escalão do Império Babilônico era uma forma dos judeus terem informações a respeito das decisões governamentais, o que muitos ajudava para que eles se mantivessem como um povo separado, ainda que dominado. Porque uma das características do povo judeu é que, embora ele não tenha correspondido ao desejo divino de ser o reino sacerdotal, ele tem procurado ao longo dos séculos ser o povo santo, a propriedade peculiar de Deus dentre os povos. Foi este o pacto feito entre Deus e Israel no Monte Sinai. Deus disse que seria o Deus deles, lhes daria a terra de Canaã, e eles deveriam ser o seu reino sacerdotal, o seu povo santo, a sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, um povo que não se misture com os demais e que sirva a Deus e que interceda para que a humanidade adore a Deus. Este é o propósito de Deus para Israel, que será plenamente cumprido no reino milenial de Cristo. Então, uma das providências que Deus tomou foi sempre de colocar o povo judeu, de pôr judeus na cúpula, primeiro do Império Babilônico, depois do Império Persa. E a gente vê esta divina providência divina, né? Essa foi boa. Nós vemos esta ação da divina providência no dia mesmo em que Babilônia foi tomada por Ciro, o rei da Pérsia. Nós temos a descrição no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Não vamos nos estender disso porque não é este o nosso propósito nesta aula, mas os irmãos vão ver ali como Deus providenciou que Daniel, que ainda estava vivo, que ainda trabalhava na corte do rei da Babilônia, ele se transformasse o terceiro dominador do reino, anunciando que os medos e persas invadiriam Babilônia. Naquele banquete feito pelo rei Belsazar, que se utilizou dos utensílios que tinham vindo do templo de Jerusalém, ainda no tempo do seu avô Nabucodonosor, Belsazar faz aquela festa, Deus aparece com a mão e escreve na parede: Mene, mene, tekel, parsim. Todos ficam apavorados. A mãe de Belsazar fala de Daniel. Belsazar manda chamar Daniel. Daniel interpreta aquelas palavras, diz que o reino acabaria naquele dia, e foi o que aconteceu. Naquela mesma noite, Ciro invadiu Babilônia e acabou o Império Babilônico. Mas Daniel
por ser o terceiro dominador do reino e por ter profetizado a vitória dos persas, foi mantido, foi poupado e continuou tendo uma posição de influência no palácio. Quando Ciro colocou seu sogro, Dario o Medo, para governar Babilônia, Daniel se destacou ali. E com isto, os judeus foram mantidos nas altas funções, mesmo mudando o império. Passou do Império Babilônico para o Império Persa, mas os judeus continuaram a ser benquistos e a ocuparem posições no alto escalão, junto aos reis da Pérsia. E Mardoqueu era dessa filiação. No livro de Esther, nós vemos a sua genealogia e nós percebemos que Mardoqueu era da quarta geração de judeus que trabalhavam primeiro para os reis da Babilônia, depois para os reis da Pérsia. O texto bíblico diz lá em Esther, capítulo 2, versículo 5: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Entre aquelas pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia, estava um nobre. Ele não era da família real, mas ele era um nobre. Este nobre chamava-se Quis, era da tribo de Benjamim. Quis teve como filho Simei. Simei teve como filho Jair. E Jair teve como filho Mardoqueu. Então, nós vemos que Mardoqueu era da quarta geração de judeus que já trabalhavam para o governo persa. E aí se explica o seu nome, Mardoqueu. Foi o nome dado a ele, não era o nome que o seu pai, Jair, deu quando ele foi circuncidado, porque as crianças recebem o nome em Israel no dia da circuncisão, é o que nós vemos que foi o que aconteceu com Jesus. Lá em Lucas, capítulo capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, nós vemos que Mardoqueu devia ter um nome judeu, um nome hebraico, um nome que enaltecesse a Deus. Mas ele recebeu um outro nome para poder trabalhar, já que ele era a quarta geração de servidores públicos nos impérios gentílicos. Isso explica por que o seu nome enaltece uma divindade babilônica e não o, o nome de Deus, né? Que certamente o nome hebraico, né? O nome original de Mardoqueu. E nós vemos isso também no livro de Esther com relação à própria Esther. Né? O seu nome judaico era Radassa e foi mudado o seu nome para Esther. Naturalmente, quando ela foi levada para a casa das mulheres, também lhe mudaram o nome. Então, a gente entende aqui a questão de Mardoqueu ter este nome. Pois bem, Mardoqueu, como nós vemos, era um servidor público, um servidor da administração do rei da Pérsia, e que estava ali já representando uma quarta geração de judeus que prestavam serviços ao rei. Ele trabalhava na fortaleza de Suzã. A fortaleza de Suzã era o palácio real de uma das capitais do reino da Pérsia. Nós já vimos em aula anterior que Dario I, o pai de Xerxes I, que é o rei do livro de Esther, ele
transformou Suzã, que era a capital do antigo reino do Elão, em uma das capitais do reino da Pérsia. E lá havia uma fortaleza que era um palácio, né? E Mardoqueu, ele trabalhava, diz o texto bíblico, à porta do rei. Esta expressão nos mostra que o trabalho de Mardoqueu era cuidar ali da entrada desta fortaleza, ou do compartimento real desta fortaleza. Então, uma espécie de recepção ou de segurança. O texto bíblico não é muito claro, porque apenas sempre diz que Mardoqueu estava à porta do rei. É o que nós vemos em Ester 2,19. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. E no versículo 21, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, então ele ficava ali à porta do rei, e normalmente sentado. Então nós não sabemos bem qual seria a posição dele, mas parece-nos que trabalhava ali na recepção ou na segurança do rei. Agora, o que é importante nós vermos é que Mardoqueu sempre estava à porta do rei. Ele não mudava a sua posição. Ele se mantinha na posição que Deus lhe havia dado. Nós já vimos aqui que é a divina providência quem estabeleceu que os judeus estivessem sempre junto às cúpulas governamentais dos impérios gentílicos, babilônico e persa. Mardoqueu, como servo de Deus, sabia disto. E ele, então, sempre se mantinha no lugar estabelecido por Deus. Mesmo quando sua filha adotiva se torna rainha, ele não se identifica, ele manda que Esther não declare a sua nacionalidade nem parentela e se mantém no lugar dele, à porta do rei. Irmãos, essa é uma lição para cada um de nós. Nós que somos da Igreja do Senhor, nós fazemos parte do corpo de Cristo e somos os seus membros em particular. Por isso, nós devemos nos manter no lugar que o Senhor nos colocou. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos, vamos ler o texto aqui, para não citar equivocadamente, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, Paulo diz que nós somos batizados, nós somos mergulhados, nós somos inseridos no corpo de Cristo, num determinado lugar, porque o corpo é algo organizado. Veja que no nosso corpo, cada célula tem o seu lugar e não pode sair dali. Isso nos mostra que cada um de nós é posto num lugar, numa posição, e nós devemos ficar ali, nos submetendo à vontade de Deus. É o que Mardoqueu fez. Ele sempre ficava à porta do rei. Então, essa é a primeira característica que nós vemos. Mardoqueu era submisso à vontade de Deus e ocupava o lugar que lhe foi posto por Deus, não saindo dali nem ambicionando outras coisas. Segundo ponto que nós vemos a respeito de Mardoqueu é que ele era um homem sujeito às autoridades. Parece-nos até surpreendente, mas o senhor está falando sobre resistência, sobre oposição, sim, mas resistência não é insubmissão. Lembremos do texto de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Nós devemos nos submeter a Deus e devemos, nesta submissão a Deus, resistir ao mundo e ao maligno.
Foi o que fez Mardoqueu. Mardoqueu ele era um homem sujeito. Em primeiro lugar, ele era servidor do rei da Pérsia. Então, ele sabia muito bem a necessidade de respeito à autoridade. E Mardoqueu, ele era um homem sujeito à autoridade. Quando os jovens de Assuero chegaram para pegar Esther e levá-la para a seleção da nova rainha, Mardoqueu não resistiu, Mardoqueu não fugiu com Esther, Mardoqueu não criou nenhum embaraço. Por quê? Porque o rei havia ordenado que estes jovens pegassem as mulheres para a seleção. É o que nós encontramos lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Então o rei mandou que comissários catassem aí as moças bonitas e virgens para que ele escolhesse a nova rainha. Radassa foi encontrada como uma dessas mulheres e foi levada. E Mardoqueu não se opôs. Por quê? Porque era a ordem do rei. E aí nós nos lembramos o que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E diz ainda o versículo 4, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então nós temos que ser submissos às autoridades, porque a Bíblia diz que elas são ministras de Deus, são servas de Deus, estão fazendo um serviço para Deus, que é castigar a prática do mal e enaltecer a prática do bem. É para isto que Deus criou o governo humano. E é bem por isso que o Senhor Jesus nos ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O rei Assuero podia fazer isso, de buscar mulheres para ter uma nova esposa? Podia. Estava dentro das normas, não contrariava os mandamentos divinos, por isso Mardoqueu se submeteu a isso. Então, isso mostra como ele era um homem fiel a Deus, temente a Deus, obediente às autoridades. Mas a Bíblia também nos mostra que Mardoqueu era um homem prudente, porque ele tinha comunhão com Deus. E o que é a prudência, senão a ciência do santo, o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus? É o que diz Salomão lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Lembrando daquilo que nós chamamos de paralelismo hebraico, que existe na poesia israelita, que é ter duas frases com o mesmo significado, mas com palavras diferentes. Então, nós vemos que o temor do Senhor corresponde à ciência do santo. Quem teme a Deus, quem tem intimidade com Deus, é prudente. Por isso, o Senhor Jesus diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Quando Esther foi levada, Mardoqueu lhe disse: olha, não declare
nem a sua nacionalidade, nem a sua parentela. Certamente Mardoqueu, que conhecia o palácio, trabalhava no palácio, já sabia que havia uma certa resistência ao povo judeu. Havia um desconforto de alguns, e nós vamos ver que entre estes estará Amã, contra a existência dos judeus no meio dos persas, porque era um povo que não se misturava com os outros, e como nós já vimos, isto era contrário aos propósitos de dominação, seja dos babilônios, seja dos persas. Então, Mardoqueu, conhecendo a atmosfera política, sabendo que, ao denunciar a sua nacionalidade ou a sua parentela, Esther podia ser prejudicada na seleção, ele dá esta ordem para Esther. E Esther obedece, mesmo depois de ter se tornado rainha, ela não declarou a sua nacionalidade nem a sua parentela. E aí nós temos um outro traço da conduta de Mardoqueu. Além de ser sujeito a Deus, além de sujeito a Deus, sujeito às autoridades, além de ser prudente, Mardoqueu também era um excelente pai de família. Ele havia adotado Esther, que havia se tornado órfã, e criou Esther. Ele foi pai e mãe de Esther. Aqui nós estamos diante de uma família monoparental, em que há apenas um pai, falta o outro. Mas Mardoqueu, ele foi tanto pai quanto mãe. Não foi fácil, irmãos, ele criar Esther com as funções que ele tinha, sendo homem e a moça mulher. Eram muitas as dificuldades. Mas nós vemos que Mardoqueu fez o certo, ele ensinou a palavra de Deus a Esther. Esther era uma moça temente a Deus. Nós vamos ver que ela era submissa, nós vamos ver que ela era uma mulher que orava e que jejuava. Quem ensinou tudo isso para ela? Mardoqueu. Mardoqueu é um exemplo de pai de família. Nós devemos criar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós temos, sim, que dar uma boa educação aos nossos filhos, uma boa formação profissional, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, tenham uma vida digna no futuro, mas o mais importante, o essencial, é instruir a criança no caminho que ela deve andar. É ensinar-lhe a palavra de Deus, porque nós não queremos que os nossos filhos tenham sucesso aqui na terra apenas. Nós queremos que os nossos filhos entrem junto conosco no céu. O irmão tem tido esta preocupação? Mardoqueu tinha. Mardoqueu tinha. E para não prejudicar Esther, Mardoqueu mandou que ela não falasse a sua nacionalidade nem a sua parentela. Mas nesta ordem, Mardoqueu, ele se prejudicou. Porque a partir do momento que Esther não disse que era judia, nem quem eram os seus parentes, houve um distanciamento entre Mardoqueu e Esther. Mardoqueu e Esther já não podiam mais se encontrar, já não podiam mais se falar, porque senão seria descoberto que Esther era judeu, porque todos sabiam que Mardoqueu era judeu. Mardoqueu, em prol do bem-estar de Esther, e para aumentar a chance de Esther se tornar rainha, ele se priva do convívio com Esther, o que deve ter provocado assim uma saudade, um problema emocional e sentimental entre os dois, mas Mardoqueu visava o bem-estar da sua filha.
É por isso que o apóstolo Paulo diz que os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Mardoqueu era desinteressado, ele tinha um verdadeiro amor divino. Ele queria o bem de Esther, mesmo que isso lhe prejudicasse. E quando Esther se torna rainha, Mardoqueu não vai lá dizer: olha, eu sou o pai adotivo dela e tenho que ter uma melhor posição aqui no palácio, porque agora eu virei sogro do rei. Não, ele ficou quietinho à porta do rei. E Esther continuou obedecendo a ele. Tudo por amor. Isto é o verdadeiro amor, irmãos. E é esta conduta que nós devemos ter. Esther se torna rainha e Mardoqueu continua à porta do rei. Mas aí o texto nos fala que quando Mardoqueu estava ali, havia dois colegas de trabalho que eram os guardas da porta. Estes sim, nós podemos dizer que eram os seguranças que trabalhavam ali junto do Mardoqueu. Bigtan e Teres. Eram dois eunucos. Faziam parte ali do corpo de segurança do rei Assuero. Bigtan quer dizer dom de Deus. Teres quer dizer austero. E Mardoqueu trabalhando ali, soube de um episódio que o texto bíblico não nos minudencia, mas soube do episódio que Bigtan e Teres ficaram indignados com o rei e resolveram matar o rei. Irmãos, isso era muito comum na Pérsia. O Império Persa ele é considerado o império que criou a administração pública na humanidade. Foi o primeiro império que organizou o que nós chamamos hoje de máquina administrativa, a máquina pública, né? Nós temos aqui no nosso país este grave problema de termos uma carga tributária muito grande, por quê? Porque tem muito servidor público, muita ineficiência no Estado, na máquina administrativa, né? E quem criou tudo isso foi o Império Persa. Os persas foram os primeiros que bem organizaram a administração. E como consequência disso, nós temos sempre, quando nós temos essa burocracia, nós temos os funcionários públicos tendo bastante poder, né? O Império Persa ele dependia dessa máquina pública e, com isso, os funcionários tinham muito poder, porque tinham muita informação, né? O Império Persa ele funcionava pelas informações que lhes eram trazidas por todos estes servidores ao rei, né? Havia aqueles chamados olhos e ouvidos do rei, né? Havia vários funcionários cuja única função era obter informações de todo o império e trazer para o rei para impedir derrotas, para melhorar a arrecadação, enfim, para que o império tivesse estabilidade. E quando o funcionário tem muito poder, começam as intrigas palacianas, as brigas de grupo. E as conspirações são costumeiras. O Império Persa, a história diz que teve 15 monarcas. 8 deles morreram assassinados. Inclusive o próprio Xerxes, não agora, né, mas a história diz que ele morreu assassinado. Então, era comum haver tramas entre os persas, conspirações para matar o rei. E Bigtan e Teres, indignados contra Assuero, resolvem matar Assuero. E Mardoqueu descobriu este plano. Ele trabalhava ali com Bigtan e Teres e acabou descobrindo este plano. E aí nós vemos a prudência de Mardoqueu. Mardoqueu não foi denunciar para o rei este plano. Primeiro, porque não sabemos, e para tudo indica, que Bigtan e Teres eram superiores a Mardoqueu. Ele teria grandes dificuldades de chegar ao rei e falar mal dos seus próprios superiores ou de pessoas que estavam hierarquicamente acima dele. Segundo,
era preciso investigar, comprovar isto. E terceiro, Mardoqueu tinha de denunciar, porque ele era fiel ao rei. Ele era sujeito à autoridade do rei. Então, dentro da sua prudência, e pensando também no bem-estar da sua filha, porque Esther era rainha. Se matassem um rei, dependendo da circunstância, matariam também a rainha. E mesmo se ela não fosse morta, ela ficaria numa posição extremamente delicada no reino. Porque não nos esqueçamos que os príncipes, os filhos, os herdeiros do trono, não eram filhos de Esther, e sim de Vasti, que tinha sido substituída por Esther. E como se estava ainda no começo do reinado aí do tempo de Esther, ela correria sério risco de vida. E por amor a Esther também, Mardoqueu, então, precisava denunciar isso. Então, o que ele faz? Prudentemente, ele manda toda esta notícia para Esther. Certamente pegou alguém da confiança dele e de Esther, pela posição no palácio, e levou todo o assunto para Esther, aconselhando Esther que contasse tudo para o rei. E assim foi feito. Esther soube de todo o acontecimento, através de um emissário de Mardoqueu, contou os fatos para Assuero, e Assuero, irmãos, tomou uma atitude extremamente importante e que nós devemos tomar, por exemplo. Ao saber do assunto através de Esther, o que ele fez? Mandou matar o Bictã e Teres? Já que a própria esposa havia dito isso? Não. A Bíblia diz que ele mandou investigar o caso. Olha o que o texto diz, Esther 2:23. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. Houve, irmãos, uma investigação. Infelizmente, nos dias que nós vivemos, muitas pessoas são acusadas, muitas pessoas são vilipendiadas, e as pessoas que têm autoridade tomam decisões sem investigar o caso. E isso, irmãos, é algo muito triste. E não é conduta de cristão, de servo de Deus. Porque o que diz o Salmo 11? Aliás, o Salmo 10, versículo 2. Salmo 10, versículo 2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Irmãos, o ímpio, ele não investiga. Não investigar é se querer fazer de Deus. Deus é o único que não precisa investigar, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele ouve todas as coisas. Então ele não precisa investigar. Agora, nós somos seres humanos, nós não somos Deus. Nós temos de investigar, ver se aquilo que nos falam é verdade. E hoje em dia, muitas pessoas, né, qual é toda essa problemática que está tendo aí das fake news nas redes sociais? Nada mais é do que notícias falsas que são disseminadas sem que se confira se isto é verdade ou não. Isso é atitude de ímpio. Assuero, mesmo sendo um persa, mesmo não servindo a Deus, ele era cauteloso,
Ele mandou investigar. Não importa se foi a esposa dele que avisou. Ele mandou investigar. E se descobriu que era verdade. E então, Bictã e Teres foram enforcados, porque a pena de morte lá no Império Persa era o enforcamento. E como o assunto era importante, tinha sido grave, isso foi registrado no livro das Crônicas do Rei. E este registro no livro das Crônicas do Rei já era a ação da divina providência, porque nós vamos ver que este registro vai ser fundamental para que Mardoqueu seja exaltado na corte. Quando Mardoqueu soube da morte de Bigtã e Teres, ele foi lá para o rei para dizer que foi ele que contou. Aliás, o rei já sabia que tinha sido ele que tinha contado. Constou lá da crônica, no registro da crônica. Mardoqueu foi pedir alguma coisa? Não. Ele havia apenas cumprido o seu dever. Manteve a vida do rei e, mais importante do que isso, manteve a vida da sua filha Esther. Nós temos que cumprir o nosso dever, não buscar a nossa recompensa. Aliás, eu tenho costumado dizer ultimamente que existe um princípio jurídico que diz: quem paga mal, paga duas vezes. E como Deus nunca paga mal, ele só paga uma vez. Então, se você fizer algo e quiser a recompensa aqui na terra, se tiver esta recompensa, você já estará pago. Nada receberá no céu por conta disso. Mas se você fizer algo aqui nesta terra e não for recompensado, Deus recompensará você no céu. Isto o irmão tenha a mais absoluta certeza. E quem está dizendo isso não é o irmão Caramuru, mas sim nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo 14, versículo 13. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E o mesmo Jesus diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mardoqueu cumpriu o seu dever e seria recompensado por Deus de uma forma toda especial. Mas não tinha sido este o seu objetivo, o seu propósito. O seu propósito era manter a vida do rei e de Esther. Depois deste fato, o livro de Esther nos fala que, aliás, até por causa, muito provavelmente, por causa deste caso, Amã passa a ser o primeiro-ministro do rei da Pérsia. É o que diz o texto lá em Esther, capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedate Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Houve a mudança dos ventos políticos. Isto é muito comum na elite governante. Né? Até talvez por causa desta conspiração de Bigtã e Teres, Assuero resolveu fazer aí uma mudança de assessoria, mudança de ministros, encarregados, enfim, mudança no seu corpo de auxiliares e exaltou a Ramã. Ramã é um nome que quer dizer magnífico, grandioso, celebrado, fortaleza. O seu nome já mostra que havia o propósito dele ser grande, dele ser superior aos demais. E ele conseguiu. O texto bíblico diz que ele se tornou o segundo do império.
uma espécie de primeiro-ministro. Ninguém estava acima dele, a não ser o rei da Pérsia. Uma posição muito similar à que José teve no Egito, né? Quando o faraó disse que acima de José, só ele, faraó. E então Amã, ele se tornou o cara, para usar aqui a expressão do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então, Amã se enalteceu, foi exaltado pelo rei Assuero. E o texto nos diz que Amã, ele era agagita. Que povo era esse? Agagita. Os agagitas eram os descendentes de Agag. E quem era Agag? Agag foi o último rei dos Amalequitas. Nós encontramos a sua identidade no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. No capítulo 15, nós encontramos esta personagem. 15 e 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ramã, ele era descendente de Agag, ele era agagita. Portanto, ele era amalequita, porque Agag era rei dos amalequitas, era rei de Amaleque. E Amaleque é o maior inimigo de Israel. Um povo que se notabilizou nas Escrituras por odiar de coração o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito e começou a sua caminhada para Canaã no deserto, Amaleque foi o primeiro povo que guerreou contra Israel. É o que nós vemos no livro do Êxodo, no capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Mesmo no deserto, na covardia, a sorrelfa, Amaleque veio tentar destruir Israel. E o desejo de destruição do povo de Deus foi tão grande que Deus, que conhece os corações, ao término desta guerra, deu uma sentença de destruição de Amaleque. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Deus se indignou com este ódio gratuito e motivado de Amaleque e decidiu destruir Amaleque. E no reinado de Saul, Deus deu a ordem a Saul, através do profeta Samuel, para que se executasse esta sentença divina. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Deus mandou que Saul destruísse Amaleque, executasse a sentença que Deus havia determinado.
Mas Saul desobedeceu a Deus. Ele não matou todos os amalequitas, ele manteve a família real, que era a família mais importante de Amaleque. Samuel matou Agag. O texto diz, capítulo 15, versículo 32. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E o versículo 33, na sua parte final. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Mas ele só matou Agag. A família dele continuou viva. E essa família trouxe o Ramã. Agora, vejam, irmãos, como o apóstolo Paulo diz claramente lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Amaleque tinha que ser destruída. Não foi. Sobrou uma família. Mas esta família proliferou, continuou existindo e agora estava praticamente governando o mundo um descendente de Amaleque, um inimigo de Israel, que era Ramã. E Ramã nutria este ódio contra os judeus. Porque todo amalequita tinha ódio contra os judeus. E era um ódio deliberado e irreversível. Tanto que Deus, que conhece os corações, tinha mandado destruir Amaleque. Mas isso não foi feito. E agora Ramã estava numa posição de destaque sobre os judeus, por desobediência dos próprios israelitas. E Ramã, irmãos, era muito soberbo. O orgulho era um dos seus graves defeitos. E Ramã conseguiu, da parte do rei, além dessa posição de destaque, algo que era inusitado. Todos deveriam se prostrar diante de Ramã. O texto não diz se isso foi uma ordem espontânea de Assuero ou se foi resultado de um pedido de Amã. O texto não diz. O texto só diz que havia esta ordem do rei para que todas as pessoas se prostrassem quando Amã passasse. Eu sou tentado a imaginar que isso foi uma sugestão do próprio Ramã, porque o livro de Esther mostra que Ramã era extremamente vaidoso, extremamente orgulhoso, e ele vivia pedindo coisas para o rei. E não me é estranho, está dentro do espírito do livro, achar que foi o Ramã que convenceu o rei, dizendo: olha, já que eu sou a principal figura aqui, em respeito ao rei, todos devem se prostrar diante de mim. E o rei deu esta ordem. É o que nós vemos em Esther, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Mas, irmão clamoroso, o irmão não acabou de falar que Mardoqueu era sujeito às ordens do rei? Como é que agora Mardoqueu não obedece? Quando Amã passava na porta do rei, na repartição determinada, todos se prostravam, porque o rei tinha mandado. Mas Mardoqueu não fazia isso. Continuava sentado ali. Ramã provavelmente nem percebia, até que algum fofoqueiro foi dizer isso. Mas por que Mardoqueu não obedeceu? Porque, como nós dissemos, Jesus ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As autoridades têm de ser respeitadas. Resistir à autoridade é resistir a Deus. Mas o texto bíblico diz que a autoridade é ministra de Deus. Ou seja, ela está a serviço de Deus. Quando a autoridade
contraria a vontade de Deus, quando a autoridade se rebela contra Deus, como disse o apóstolo, os apóstolos disseram lá ao Sinédrio, que era a maior autoridade judaica daquele tempo. Atos 5 e 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus disse: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Prostrar-se diante de Amã era adorar a Amã. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o primeiro e grande mandamento da lei, conforme o próprio Senhor Jesus, qual é? Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Só se pode adorar a Deus. Foi o que Jesus disse para o diabo: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Mardoqueu, ele obedecia ao rei, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deixou que Ester fosse levada. Nunca saía da porta do rei. Denunciou a trama, a conspiração contra um rei. Mas ele não tinha outro Deus a não ser o Senhor. Ele só adorava ao Senhor. E por isso ele não se prostrava, nem se inclinava diante de Ramã. Como eu disse para os irmãos, nós entendemos que isso foi uma sugestão de Ramã. Por quê? Porque isso não era um costume dos persas. Se nós formos lá no Egito, naquela ocasião, no Egito, nós vamos ver que esse era um costume egípcio. Lá, quando José foi constituído como governador, foi determinado que as pessoas se ajoelhassem diante de José. Lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Isso era um costume egípcio. Por quê? Porque no Egito, Faraó era um deus. Então, Faraó tinha que ser adorado, porque ele era considerado um deus. E ele, então, poderia determinar que aquele que ele colocasse também fosse adorado. Mas nos persas não era assim. A religião persa, ela dizia que só tinha dois deuses. Um deus do bem, que era Ahura Mazda, e um deus do mal, que era Arimã. Então o rei não era Deus. Tanto que ninguém considerava o rei como Deus. E nós dissemos até, inclusive, que muitos deles foram assassinados. O fato de Ramã ter que ser ajoelhado, as pessoas têm que se prostrar diante dele, e principalmente na porta do rei, onde estava Mardoqueu, que ele sabia que era judeu, sendo ele amalequita,
parece que era uma provocação do próprio Ramã. E algo que foi pedido por Ramã porque ele estava fora da cultura persa. Mas o fato é que Mardoqueu não se inclinou nem se prostrou. Seus colegas de trabalho, ele era resistente, ele resistiu ao mal, ele resistiu ao pecado, que era a idolatria. E seus colegas de trabalho devem ter perguntado para ele: por que você não está obedecendo a ordem do rei? O que era algo inusitado. Ele que tinha sido sempre um servo fiel e obediente ao rei. E ele provavelmente deve ter dito porque ele era judeu, porque era o primeiro mandamento da lei de Deus. E isso chegou aos ouvidos de Ramã. E Ramã ficou indignado e resolveu não só matar Mardoqueu, mas destruir todo o povo de Israel. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Ele que já odiava os judeus por ser agagita, agora tinha uma oportunidade de destruir todo o povo de Israel. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, como nós vamos ver na sequência da narrativa. Resistir ao mal, não importando as consequências deste ato. Eis a lição que nos dá Mardoqueu. Amém.